Oi, no vídeo de hoje eu vou falar sobre as minhas leituras do mês de novembro. Eu li 7 livros nesse mês, foi um mês bem equilibrado. Teve leitura assim que eu achei meio ruim, mas teve favoritado também. Foram leituras impactantes, no geral, seja positivamente ou não. As informações sobre os livros, editora, classificação vão ficar na descrição do vídeo. A ordem dos livros vai ser da pior nota para a melhor nota, então eu vou começar com 2,5. Onde Mora o Amor, da Jill Mansell, foi a minha pior leitura do mês. Eu não sabia exatamente o que esperar, eu vi alguns comentários, algumas resenhas na Amazon, e pelo que eu li, eu achei que eu fosse gostar, mas a princípio realmente foi bom. Tinha uma premissa que tinha tudo pra dar certo comigo, mas foi ladeira abaixo só. E começou a ficar chato e me irritou. Mas tem alguns personagens aqui, na verdade só duas, que é a Molly e a Delphi, que é uma bebezinha. E eu gosto muito de bebês, então tiveram essas duas personagens e alguns trechos assim do livro que me fizeram dar essas 2,5 estrelas. Mas se não fosse por elas também, esse tipo de livro em que, não conta só a história do casal principal, envolve outros personagens cujas histórias de vida não me interessam, assim, a ponto de serem tão descritas, trazidas tantas vezes no livro, isso me cansa. Não funcionou pra mim. Depois, com 3,5 estrelas, vem Loathe the Neighbor. Foi um livro que eu gostei, eu achei bom. Indiquei pra minha amiga que gosta desse tipo de livro. Pra mim, eu achei um pouco demais. Muitos hormônios acontecendo. Eu achei demais. É o que eu tenho a dizer. Também com 3,5 estrelas, tem Namorado de Aluguel, da Casey West. A minha outra experiência com a Casey foi Ao Seu Lado, e eu gostei muito mais de Ao Seu Lado. Eu acho que no momento eu tava mais afim desse tipo de leitura. Mas não deixou de ser uma leitura agradável também. A Casey, ela tem uma receita que eu acho que nunca vai falhar comigo. Tem alguma coisa nos livros dela que eu não sei o que acontece. Me impedem de dar uma nota baixa, porque sempre tem alguma coisa nos personagens principais dela que, me permitem ver uma parte de quem eu sou e de quem eu já fui. Mesmo que eu não tenha muito autoconhecimento, acaba meio que trazendo esse tipo de coisa. As histórias dela sempre mexem bastante comigo. Então, se você gosta de histórias mais adolescentes, com romance, que aborde temas assim importantes também, só que de uma forma mais descontraída, eu recomendo demais os livros dela. Muito embora eu só tenha lido 2, eu não sei se ela tem muito mais que isso, mas os que eu li até hoje eu gostei. Agora, outro livro, mais ou menos nessa vibe adolescente, assim, que é 36 Perguntas que Mudaram o que Eu Sinto por Você. Esse mês eu tava meio que por conta de romances mais adolescentes, que envolvam mais essa coisa psicológica e emocional, assim, da adolescência. Esse tipo de livro sempre me permite ver a vida, os sentimentos, assim, essa fase por um outro lado. Um outro lado que eu nunca vi por mim mesma, então é muito interessante ler sobre isso. Esses 36 perguntas que mudaram o que eu sinto por você são baseadas nas 36 perguntas que levam duas pessoas a se apaixonarem, uma coisa assim. Só sei que eu me interesso demais por essas 36 perguntas, por esse estudo psicológico. Eu acho ele muito, muito interessante. Um dia eu quero tentar, inclusive. Não com essa finalidade, mas... E também foi um livro que mexeu comigo de certa forma. Eu me diverti muito lendo. Ele é rapidinho, ele é curtinho também. Então eu dei 4,5 estrelas. Eu li também Vilão, da V. Schwab. Como sempre, foi uma experiência, porque a escrita da V. Schwab é uma escrita muito bem desenvolvida, uma escrita que prende, e na maioria das vezes eu acho que é uma escrita muito responsável. Então, sempre que eu leio os livros dela, eu me sinto em boas mãos. E eles têm notas muito altas. Eu só li 3, na verdade, mas os outros 2 foram a duologia de A Melodia Feroz, que a Melodia Feroz é um dos meus favoritos da vida também. Tiveram algumas incongruências, assim, alguns furos no plot que eu não pude deixar de lado, então eu avaliei com 4,5 estrelas, mas não deixa de ser também uma obra-prima, como todos os livros da Schwab.
Agora, esses dois últimos foram ambos 5 estrelas e entraram pra minha lista de favoritos da vida. São dois, assim, bastante hypados. Eu acho que quase todo mundo que tá presente nessas bookheads há pelo menos algum tempo conhece os dois. E eu finalmente li, porque eu não sou muito de ler livro no hype, mas não é tipo assim, eu sou diferente das outras garotas, não gosto de ler o que todo mundo lê. É que eu simplesmente não sinto vontade. Eu sinto vontade de explorar. Então, esses livros que estão mais no hype, assim, eu não costumo ler tanto. Mas eu li e foram eles: As Vantagens de Ser Invisível e A Paciente Silenciosa. Muitos post-its pro meu padrão. Eu não vou me prolongar muito em nenhum dos dois, porque eu pretendo fazer um vídeo com cada um deles, porque eu preciso falar deles isoladamente. As Vantagens de Ser Invisível foi um livro que eu não me arrependo de ter demorado a ler, de forma alguma, porque eu sei que se eu tivesse lido ele em qualquer outro momento anterior, eu não teria aproveitado, eu não teria entendido da forma que eu o fiz lendo agora. Então, eu sou muito grata à minha eu do passado por ter postergado essa leitura, porque é disso que eu precisava agora. Eu me identifiquei, infelizmente, em muitas partes com o Charlie, porque eu acho que esse livro não é um livro... Não devia ser um livro para você se identificar. Devia ser um livro para você olhar e falar: poxa, eu vou ter mais empatia, né? Eu vou prestar mais atenção às pessoas ao meu redor. Mas eu acabei me identificando muito porque o Charlie, ele tem essa coisa de... Ele fala as coisas, ele faz as coisas e as pessoas agem como se... Nossa, como se aquilo fosse normal, como se ninguém em sã consciência agisse ou falasse daquela forma. Todo mundo diz que é esquisito o que ele fala, é esquisito o que ele faz, mas ninguém de fato chega pra ele e fala: você devia agir assim. E por muitas vezes, assim como ele, eu me sinto bastante perdida nesse quesito também. Porque eu fico, poxa, parece que todo mundo sabe como agir, como reagir, como conversar, mas ninguém me deu um manual. Mas assim, num todo, as experiências do Charlie foram muito diferentes das minhas. O ciclo de amigos dele, o ciclo de convivência, é tudo bastante diferente do que eu vivo. Mas nessas questões, assim, nessas questões mais intrínsecas, eu me identifiquei com ele em grande parte. A Paciente Silenciosa, eu não sei se algum dia eu vou superar esse livro por inteiro, não só o plot twist, que vocês provavelmente já ouviram falar, ou leram, né, porque ele é um livro muito lido, mas todo o teor psicológico desse livro... Gente, eu já tô muito, muito interessada em psicologia. Eu tô por isso aqui de largar o curso de letras e começar a psicologia. Não, talvez não esteja, talvez esteja. Foi um belo de um gatilho, porque esse livro, eu acho que a palavra que descreve ele é interessante. Pra mim, ele é um livro interessante. É de devorar, assim, mas não no sentido de ler numa sentada, num dia, pegar pra ler ele inteiro. É de devorar as palavras dele, devorar o conteúdo e fazer uma bela de uma digestão. Nossa, eu não sei se é porque eu sou leiga, mas pra mim ele foi um livro tão inteligente, tão bem trabalhado, que eu fiquei sem palavras. A cada página eu fiquei sem palavras. Eu acho que eu só não marquei mais porque eu tava envolvida demais na leitura. Vira e mexe, eu me pego pensando nesse livro. Pra começar, a sacada da capa, do tecido da capa, da imagem. Nossa. Ele agora é um dos favoritos da minha vida inteira. E eu não li ele muito rápido, assim. Realmente, eu não tô exatamente de ressaca, mas eu também não tô uma leitora muito ávida. Tô ali naquele meio termo. Foi um livro também que eu sou grata por ter demorado a ler, porque da mesma forma que As Vantagens de Ser Invisível foi um livro que, se eu tivesse lido antes, eu não teria entendido e absorvido da mesma forma. Eu sou grata também por não ter devorado ele assim de uma vez, porque também não teria o mesmo impacto que teve. Mas pra terminar mesmo assim nas últimas
150 páginas foi de uma vez. Me conta aqui nos comentários qual desses livros foi o seu favorito, ou se você não leu nenhum, qual chamou mais a sua atenção. E eu achei muito prático o jeito que eu terminei o último vídeo, então vou colaborar com mais um fato aleatório para vocês. Vocês já ouviram falar que pessoas bilíngues, é recomendado a pessoas bilíngues que quando for tomar uma decisão importante, assim, que tome pensando ou falando na segunda língua, que não a sua materna? Existe uma teoria a esse respeito que é o seguinte: se você foi uma criança bilíngue, se essa segunda língua foi introduzida no seu convívio quando você era uma criança, disse que os nossos cérebros têm o lado esquerdo, que é responsável pela lógica, pela análise, etc., e o lado direito, que é responsável pelo lado social, pelo emocional e etc. Quando você é criança e você está aprendendo uma nova língua, você exerce esses dois lados de forma praticamente equivalente. Mas quando você aprende uma outra língua, quando você é mais velho, seu cérebro está um pouquinho mais rígido. Então ele vai apelar para o lado esquerdo, o lado da lógica e o lado da análise, para absorver essa segunda língua. Então, quando você vai pensar nessa segunda língua, você vai falar e tomar uma decisão, seu cérebro vai ativar o lado mais lógico. Sua decisão será tomada de uma forma mais prática, viável e etc. Aliás, além de querer te agradecer por ter ficado até aqui, tem um sorteio acontecendo no meu Instagram, porque no TikTok, vou falar, não sei se pode, mas vou falar o nome. No TikTok, nós batemos 5 mil Ainda não superei. Nós batemos 50 mil seguidores. E para presentear vocês, eu fechei uma parceria com a editora Morro Branco e eu tô sorteando um exemplar do primeiro volume da série A Passa Espelhos, que é Os Noivos do Inverno. Então, corre lá para participar. Minhas redes sociais são essas aqui.